Boa noite, galera. Fiz uma live logo de manhã. Estamos fazendo uma outra agora. Aqui de Nova York são 5h06 da tarde. Eu sei que aí no Brasil são 7h06 da noite, 19 horas. E eu vim trazer uma outra chave, que eu não tinha publicado ela ainda por falta de tempo. Essa chave, na verdade, foi ontem e não deu tempo de fazê-la. Essa chave se chama networking. Uma chave poderosa, que se você não tiver essa chave, se você não sabe manusear, se você não tem esse borogodó, esse network, que são as engrenagens. Boa noite, Lila. Network. Você é que faz o trabalho dessa conexão para que a engrenagem funcione e ela dê uma alavancada na sua vida, no seu negócio, no seu propósito. Só que dentro desse networking, o que eu aprendi, gente, é verdadeiramente uma ciência. É uma ciência. Boa noite, meu amor. Você tá comemorando seu aniversário com chave de ouro, né? Só conhecimento. Então, ó, tá balançando aqui meu tripé. Já vai uma dica para vocês aí. Olha que coisa forte é o networking. 85% dos resultados que você não tem estão nas pessoas que você não conectou. Olha isso, que forte. Gente, isso não é eu que estou dizendo, é a ciência que está dizendo, é a gente que estuda isso que está dizendo. 85% dos seus resultados está nas pessoas que você não conectou. Ou com as pessoas que você se conecta. E 15% é sua habilidade, seu esforço, seu estudo, seus conhecimentos. Então, você vê como que essa chave é poderosa. Se paga para ter acessos, porque a networking é aquilo que vai te dar acessos àquilo que você quer. Então, isso muitas vezes é pago. Quando, por exemplo, tem assim, ó, um jantar. Existe aqui muito em Nova York, claro que deve ter no Brasil, lógico, né? Jantares de networking. Aí rola, né? Aquelas apresentações, você vai sentando em mesas diferentes. Às vezes tem uma pessoa que vai falar, tem um palestrante da noite. Então, isso se custa. Isso é um investimento que você faz. Agora, a grande sacada não é você apenas estar nesses eventos. Porque às vezes você vai e você volta sem nada, porque você não semeou direito. Ou às vezes você vai com a turma e você fica lá naquela mesa com os seus amigos e você não sai, não se separa para fazer as conexões, porque networking nada mais é do que criar relacionamentos, criar pontes, criar laços que vão ser interessantes tanto para você quanto para o outro, porque não é só o ganha-perde, tem que ser o ganha-ganha. E você tem que ter muita sabedoria na hora que você vai estar se comunicando com essa pessoa, que é o que eu vou te trazer nessa noite, que é o que eu aprendi. Então, quando você vai fazer o networking, você tem que pensar assim, ó, qual é a esfera que eu estou querendo acionar na minha vida? Às vezes é uma esfera de educação. Então você vai para ambientes de faculdade, você vai ver uma palestra lá de um cara que você gosta muito, né? Às vezes são esferas políticas. Então você vai estar num ambiente. Eu já fui bastante quando eu trabalhava para um vereador, a gente ia bastante para esses eventos dentro lá desse ambiente político, né? Às vezes você quer alcançar uma esfera de empreendedorismo, então você vai para o Sebrae, você vai para lugares onde está se falando disso. Então, nas festas da empresa, vou em todas as mesas. Muito bem, é isso mesmo. Ah, cara, você tem um dom, sabe?
Acho que você vai ganhar muito dinheiro com esse livro. Sabe por quê? Porque networking não é o tanto de pessoas que você conhece, mas é o tanto que você é conhecida. Olha que coisa mais maravilhosa. É o tanto que seu nome é lembrado. Ah, aquela menina, eu sei quem é, aquela moça do RH. Nossa, ela é tremenda. Nossa, que simpatia. Nossa, que sorriso. Nossa, que atenciosa. Então, quando você vai nesses eventos, você precisa ir com um propósito. Então, qual é a esfera dessa minha vida, do meu propósito, que eu quero atingir? Então, você vai ver se esse evento te cabe naquele dia, porque tem evento que não tem nada a ver contigo, tem evento que você só vai perder tempo e gastar dinheiro, então não vale a pena. Mas tem eventos que sim valem a pena. Ai, tinha parado aqui pra mim. Tá voltando agora. Então, só vale a pena você ir para eventos que tenham a ver com o seu propósito na esfera que você quer escalar. Então, para isso, precisa-se de uma palavrinha que se chama, uma sigla que se chama CHA. C-H-A. CHA. Eu não sei como é que tá aparecendo aí para você. Mas o que significa isso? CHA significa conhecimento, habilidade e atividade. Então, quando você vai nesses eventos e você quer acessar uma determinada pessoa, você tem que estar preparada. Primeiro, você tem que ter conhecimento. Conhecimento de quem é essa pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, quais os pontos em comuns que eu posso abordar que eu tenho junto com ela. Você entende? Então, quando você vai acessar alguém, você primeiro precisa ser interessante antes de atingir seus interesses. Você precisa ser interessante. Então, você vai com seu conhecimento. E quando você vai e começa a conversar, aí aquela pessoa, por causa do seu conhecimento, começa a te achar muito interessante. Lila, você tá aí? Eu só queria saber se eu... Ah, tá entrando gente, beleza. Então, ei, Léo, boa noite, querida. Eu já tô vendo que eu tô online. Boa noite. Então, com o seu conhecimento, as pessoas vão começar a falar, poxa, essa pessoa é interessante. E aí, você também vai mostrar as habilidades. Que habilidade? Habilidades de observar, habilidades de escuta, sabe? Você não vai sair atropelando e falando quem você é, o que você faz, toma aqui meu cartão, sabe? Habilidade de escuta, uma escuta ativa, você observou a pessoa, você sente como é a pessoa. Então, isso é uma habilidade fundamental para você não ser invasiva. E a outra parte é atividade. São as atividades de comunicação, de como você vai estar se relacionando com essa pessoa. Sabe, deixar a sua marca de um modo sutil, de um modo maravilhoso. Tem muita coisa para falar nisso aqui, né? Que você pode, através da sua comunicação, fazer o rapport, né? Que é você, a pessoa tá gesticulando de um jeito, você também começa a gesticular de um jeito, da mesma forma que ela, né? Se ela fala de um tom mais espaçado, você também fala no ritmo dela, né? Se ela tá o tempo inteiro mexendo no cabelo, você também mexe um pouquinho no seu cabelo. Por que isso, esse rapport? Porque o rapport cria conexão. Essa pessoa inconscientemente... Lili tá falando que caiu a live, mas a Léo tá aqui e entrou. Léo, você tá aí? Se você tiver aí, faz assim, faz um oi pra mim, um legal pra mim aí. Demorou pra voltar, né, Lila? Caiu e voltou rápido, mas demorou pra você voltar. Eu tava falando do chá, não sei se você pegou, né? Pra gente se relacionar com as pessoas, a gente tem que ter conhecimento, habilidade e atividade. Atividade.
Então, você de posse desse conhecimento, dessa habilidade, dessa atividade, é que você vai começar a se relacionar com essa pessoa. Você vai começar a ouvir empaticamente, vai se tornar interessante e aí a pessoa começa a ficar sutilmente conectada a você. Outra coisa, você vai precisar ter um repertório. Como? Se você quer acessar alguém que é muito alto, que é muito grande, infelizmente você ainda não vai chegar ali. O que você vai ter que fazer para chegar nessa pessoa? Você vai ter que ir de escada em escada, degrau em degrau. Você vai se relacionando com a secretária daquela pessoa, dá um chocolate para aquela pessoa, traz um vinho para aquela secretária e sempre para querer ter acessos. E o teu repertório também, sabe? É aquilo que você carrega. O que você tem aí que você pode oferecer e ser interessante para essa pessoa? Que repertório é esse? Porque às vezes você até acessa a pessoa, mas aí você não sabe o que dizer, você não sabe como se comportar, você não sabe falar, você não é interessante, então você não sabe como acessar a pessoa diante de você e você não sabe acessar. Então é muito importante ter repertório, que é aquele conteúdo que você carrega, que você pode ir falando com essa pessoa e ela entendendo que esse é um jogo do ganha-ganha. Ah, essa pessoa é interessante. Nossa, se eu me conectar com ela, eu acho que eu vou poder ter isso para mim. Porque você também vai querer algo dessa pessoa. Então, é sempre uma engrenagem. É sempre uma engrenagem. Ela tem que estar funcionando. E aí, tem a questão do APS. O APS. Vocês conseguem ver daí? APS. Ser original e se aperfeiçoar. A gente tem que entender de tudo, sabe? A gente tem que ir, entender e se fazer agradável para essa pessoa, interessante para essa pessoa. E o APS, olha que sacada, olha que sabedoria. APS é ambiente, pessoa, situação. É tipo, você chega num lugar, por exemplo, você chega num lugar que você quer acessar uma pessoa, mas essa pessoa vive num ambiente religioso, por exemplo. Então, quando você chega, aliás, eu acho que até antes de você chegar, você já entende, poxa, é um ambiente religioso. Então existe um tipo de vestimenta. Vestimentas são códigos. Ambientes revelam códigos para você. Quando você bate o olho naquele ambiente, você entende. Você precisa ter essa sensibilidade e essa inteligência para entender que códigos são esses. Então, é um ambiente religioso? Então, eu vou estar falando de bebida? Eu vou estar com uma roupa que não está condizendo, uma roupa sensual? Eu vou estar gritando? Eu vou estar dando gargalhada? Não, é um ambiente de formalidade. Então, quando você tem o APS, você não dá má nota. Você não comete gafes, entende? Então, quando você vai acessar alguém, você tem que reconhecer ambientes, porque ambientes liberam códigos para você entender. Você quer ver uma coisa aqui? Eu trabalho para muitos judeus. Tem judeus aqui que são ortodoxos e tem judeus que são mais moderninhos. Mas, cara, judeu é judeu. Não vai falar de carne de porco para judeu. Entende? Não vai falar de islamismo para judeu. Então, você entra no ambiente. Como é que eu sei que meus patrões são judeus? Por causa de alguns códigos que eles deixam na casa. Tem o candelabro, tem a estrelinha de Davi, tem o rostinho deles que eu vejo que são judeus. Eles são milionários. Então, eu vou percebendo que eu tô num ambiente que eu sei como é que eu devo me comportar nesse lugar. Senão você vai ser muito mal visto. Senão as pessoas não vão querer de maneira nenhuma se conectar com você. Tem ambientes que é um ambiente só da área jurídica.
que você vai lá falar com um advogado, por exemplo, você vai falar com um juiz. Você não vai falar com um juiz como você fala com o seu professor da universidade, por exemplo. Então, quando você entra nesses lugares, qualquer que sejam eles, esses lugares emitem códigos para você e que você vai entender e você vai se adaptar imediatamente aos códigos. Eu vou falar de outros ambientes. Quando eu era pastora, eu vivia sempre em dois ambientes. Eu vivia num ambiente que era no centro da cidade. As pessoas que moravam no centro da cidade eram diferentes das que moravam num lugar que era a periferia da cidade. Era um dos últimos lugares da cidade. Era uma chácara que nós tínhamos aqui e a igreja aqui que nós tínhamos bem no centro. O tipo de pessoas que frequentava aqui era um. O tipo de pessoas da chácara eram outros. Mas eu tinha o mesmo propósito, que era conectar todas as pessoas a Cristo. Então, quando eu ia para a igreja moderna, eram duas igrejas, sim, percepções dos códigos para gerar conexão. Tinha duas igrejas, uma no centro da cidade, ia gente da marinha, ia pilotos de avião, iam professores, iam universitários, iam gente que trabalhava em banco. Aqui eram pessoas donas de casa, eram homens que trabalhavam na construção. Então, eram dois ambientes diferentes que eu, que já entendia os códigos, eu até falava diferente e me vestia diferente. Me vestia totalmente diferente. Muito simples para a chácara. Uma roupona, um tênis, um boné. Era assim que eu ia sempre. E até a minha linguagem eu mudava por causa dos códigos que aquele ambiente representava diante de mim. Então, eu preciso ser muito inteligente para entender isso, para que a minha comunicação e o meu acesso seja aberto para todos e eles consigam estar comigo e eu também esteja com eles. Afinal, era o meu propósito. Quando você entende de ambiente, que ambiente te dá códigos, códigos de conduta, de vestimenta, de linguagem, até postura corporal, sabe? O body language, sabe? A linguagem do corpo. Aí você vai entender também no P que são as pessoas. Quem são as pessoas que estão nesse ambiente? Essas pessoas, elas são dirigidas por propósitos. Então, imagina, você chega num padre, você quer um acesso com ele, você quer o público dele, você quer um acesso de comunicação, porque ele tem influência. Aí você chega lá e fala assim, você é bem formal, tá, mas você não entende o propósito do padre. Aí você fala assim, vamos montar aqui uma churrascaria e a gente vai ganhar muito dinheiro, vai entrar muito dinheiro para sua paróquia. Só que esse padre, ele não tá nem aí para dinheiro. Aliás, quando ele tá no culto, na igreja, ele condena dinheiro. Então, esse não é a conversa, esse não é o propósito do padre. Então, quando você entende de ambiente e você entende de pessoas, você não vai dizer qualquer coisa. Você vai acessar o propósito dessa pessoa. Qual é o propósito dela? O que ela ama? O que é inviolável para ela? Quais são os valores dela? Porque em 1 minuto você pode estragar tudo. Porque você vai jogar um propósito que é ao contrário daquela pessoa. Você já pensou nisso? E tem o outro, que é o S, que é situação. Então, você vai chegar lá, você vai olhar ambiente, você vai olhar pessoa e você vai olhar a situação. E o que é a situação? A situação daquele momento vai te dar uma direção. A situação aqui permite que eu fale isso? A situação permite que eu me apresente?
A situação permite que eu fale do que eu vim buscar aqui? A situação apenas permite que eu diga assim, olha, prazer, Andréa McDonald, tô aqui para te conhecer melhor. Ou a situação apenas pede para que eu só escute essa pessoa e não acesse no primeiro momento. Lili, dá um oi para mim para eu saber se você tá aí, porque realmente essa conexão tá estranha. Tô vendo todo mundo aqui congelado, mas o meu vídeo tá funcionando normal. Eu acho que eu tô falando aqui sozinha, apesar de estar vendo vocês aqui. Mas eu acho que eu tô falando só. Enfim, vai ficar gravada, né? Então a gente tem o APS. Nunca esquece dessas coisas, beleza? E a última parte, porque assim, esse assunto é enorme, gente. Esse assunto tem temas e temas. Mas, por importância de ser sábio e prudente no vestir, no falar e no comportamento. Eu acho somente que a gente tá com um pouco de atraso na comunicação, mas você tá aí ainda, que bom. Ai, que legal, que legal. E essa última parte, gente, que é a que mexeu muito comigo, que é a questão da imagem, sabe? Olha só, a gente tá vivendo num mundo muito polarizado, muito louco, em que as pessoas estão apostando no minimalismo, as pessoas estão apostando no tipo assim, eu faço o que eu quero, eu visto como eu quero, vocês que têm que me engolir. Mas olha, essa questão da imagem, ela é fundamental se você quer ter acesso a pessoas. Eu vou te falar pela Bíblia, tá? Você lembra que quando eu falei de ambiente, do código de pessoas que é propósito e a situação? Sabe que Paulo, o grande pregador, o propósito dele era pregar Cristo. Ele era tão inteligente, ele já entendia tanto dessas culturas. O cara falava mais de 3 idiomas, né? Grego, hebraico, latim. Então, ele ia e falava a linguagem das pessoas que estavam naquele ambiente. Se era formal, ele era. Ele, assim, ele tem uma parte na Bíblia que fala assim, eu me fiz de judeus para ganhar os judeus, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios. Então, na verdade, gente, networking, eu acho que tem muito a ver com humildade, sabe? É você não querer impor o que você faz, o que você é, porque o meu jeito é assim. É você se submeter ao governo daquela pessoa, porque você está no território dela. Quando você se submete a esse governo do território da outra pessoa, você está honrando essa pessoa. Sabe? Você está obedecendo os critérios dessa casa e daquele lugar. E a pessoa vai se sentir respeitada. Então, Paulo fazia isso de um modo sábio, embora ele soubesse que quem estava com a verdade era ele por causa da palavra. Mas ele ia de um modo sorrateiro, sutil, inteligente, sábio e humilde. Networking nada mais é do que isso. E quando você pensa na imagem, sabe? Como que eu vou me vestir nesse lugar? Como que eu vou me apresentar para este lugar? Networking são sementes, isso mesmo, Lili. Networking são sementes que você vai jogando no meio do caminho. No tempo certo, vem a colheita. Você nunca pode parar de semear. Você nunca pode parar de investir. Ah, aquele jantar, tem que pagar $100. Olha, esse aqui é mais caro, esse é um jantar de gala. Aqui vai ter um jantar de gala no final do ano, só para mulheres empresárias. Eu não vou estar aqui, mas se eu não fosse viajar para o Brasil, eu iria para esse jantar. Claro, eu iria me conectar e eu iria com a roupa adequada. Então, a imagem fala muito disso, sabe? Então, por exemplo, se você tá com o cabelo todo desgastado, todo oleoso, todo pesado, ou você vai para um ambiente com o cabelo molhado, ou você tá com seus dentes que não tão bonito, tão feio, tão sujos, está faltando um dente, assim, a sua sobrancelha tá mal feita, então as suas unhas, então tudo isso, a sua roupa, sabe, a sua indumentária. Você sabe que José, mesmo ele estando preso, barbudo, num lugar horrível, mal cheiroso, quando o
o faraó pediu para ver esse preso. Ele, na condição de preso, ele poderia ter ido assim de uma forma odiosa para lá e aparecer para ele e falar assim: olha aqui a situação que nós vivemos, olha para mim, você veja como é que eu tô. Eu fazia isso, sabia, gente? Meus pais se separaram e eu sabia tudo que meu pai odiava, né, que ele não gostava. Então eu ia vê-lo da forma que ele odiava. Eu pintava só uma faixa do cabelo, tacava oxigenada. Autocuidado, Lili. Isso mesmo. Eu tacava um blondô aqui, ficava só uma faixa bem loura aqui. Eu ia com as calças todas rasgadas, uns cabelos desse tamanho assim, que eu sabia que ele odiava. Então eu ia para provocá-lo, sabe? Mas José não fez isso. José não foi para provocar aquela autoridade que era Faraó. A Bíblia diz que quando o Faraó o chamou, ele barbeou-se, vestiu uma roupa melhor e se apresentou para ele de uma forma formal, porque era uma autoridade. E você sabe que a gente ganha muito com isso? Porque quando ele foi revelar o sonho para Faraó, daquele jeito sábio, formal e humilde, e ele disse: você tem que arrumar uma pessoa para colocar aqui para cuidar disso tudo. O faraó olha para ele e fala: mas quem melhor do que você para fazer isso? Eu fico imaginando que se José tivesse ido todo mal cheiroso, com um barbão, sabe, com a roupa feia, mulambenta, cá para nós, você acha que Faraó ia chamá-lo? Então, esse autocuidado é você botar roupa. Lembra que eu já falei sobre aqui intencionalidade? É você vestir uma roupa de propósito. É você estar preparada de propósito. Até os ladrões sabem disso. Quando eles querem dar um golpe em uma menina rica, eles botam a indumentária. Eles tacam gel no cabelo, eles se barbeiam, eles andam cheirosos. Então, a imagem te dá acessos. O ser humano, ele é conectado com o que é belo. Então, quando você mostra esse amor e esse cuidado com você, isso vem de volta para você. Exatamente. Essa imagem tem que ser intencional. Por quê? Porque vai passar credibilidade. Exatamente. Oi, Ná! Veja o meu amor. Então, essa imagem, ela vai passar uma credibilidade. Eu vou falar para vocês a real. Quem me conhece aqui sabe. Mana, por mim, eu não penteava nem meu cabelo. Eu tenho uma preguiça de me arrumar, gente. Eu tenho uma preguiça de amarrar meu sapato, de colocar um sapato, uma meia calça. Ai, não. Eu era para morar lá na beira da maré, tomando banho de mar todo dia e andando quase pelada. Esse seria o meu esquema. Mas sabe, a gente precisa se adaptar às coisas e às pessoas. E muito rápido. Jesus, a Bíblia diz que quando ele estava para ir para Jerusalém, e ele sabia que ele ia ser crucificado. Sabe o que a Bíblia diz? Isso sempre me chamou a atenção, a questão das vestimentas. Porque eu sempre fui muito relaxada. Eu nunca liguei mesmo, sabe? A Bíblia diz que Jesus, ele se vestiu, botou aquela manta dele, se vestiu totalmente como um judeu. E os discípulos perceberam que ele ia para Jerusalém. Eu já tô bem lapidada, né? Eu tô uma mocinha, gente. Eu tô uma mocinha. Porque eu era a coisa louca. A coisa louca do Nordeste. Era eu. E eu vou falar mais para vocês. A questão da imagem, ela é tão poderosa, gente, é tão forte isso, que quando eu saí do Nordeste e fui morar em Belo Horizonte, eu fui, né, com tudo que eu carregava de crenças na minha vida, de que a imagem não importava, que nada, esse negócio é o coração, é o coração. Mano, escuta aqui.
A gente tá na terra dos adultos, onde só quem conhece o teu coração é Deus. Ninguém mais conhece. E as pessoas só vão poder conhecer teu coração quando primeiro você passar no primeiro degrau, no primeiro crivo, que são os crivos das percepções das pessoas. Então, a pessoa te percebe primeiro. Através de quê? Sem uma palavra, através da tua imagem. Que imagem que você está passando para as pessoas? É uma imagem de vítima, quando anda assim, quando anda com a cabeça muito baixa, quando fala muito baixo? É uma imagem agressiva, quando você fala assim, gesticulando e falando bem alto? Sabe? É uma imagem doida? É uma imagem de boçal que se acha? Que imagem que você está passando? Então, é a primeira coisa que as pessoas vão ver, porque são seres humanos, não são seres extraterrestres, eles não têm a bola de cristal, eles não estão com telepatia para saber o quão doce, maravilhosa e linda que é seu coração. Então, o primeiro crivo é esse. E como eu não ligava, o que acontecia comigo? Eu fui bem humilhada, bem escanteada, bem comparada, ninguém nem me chamava muito para as coisas. Ai, não, ela não. Era sério. Eu tenho pra mim, Lili, tu lembra da minha formatura em teologia, né? Que ganhei como oradora da turma e a cúpula, né, pessoal, não deixou, eu não passei ali. Quem passou foi um menino lá, todo engravatado. Você lembra desse episódio? E aí, às vezes a gente fica pensando, sabe o quê? As pessoas são muito más. As pessoas gostam realmente de julgar a gente pela aparência. Hello? É verdade. E aí? Você vai ficar chorando num canto? Muito confrontadas. Nós somos muito confrontadas quando a gente entende isso. Então, você não sabe, o mundo é mau. É, baby, bem-vinda à Terra. O mundo é mau. E aí? E cadê a tua inteligência e a tua capacidade de adaptação? Teve um tempo que eu deixei meu cabelo bem enrolado, já tem uns 3 meses para trás, bem enroladinho, eu tava achando maravilhoso, mas gente, aqui tá frio, é um inverno gelado, e cabelo enrolado é o seguinte, se você deitar ele amassa todo um lado e fica só o outro, você imagina eu ter que molhar todo dia esse cabelo, eu ter que tacar o creme e ficar fazendo assim para os cachos aparecer, eu sabendo que eu tenho que gravar vídeo todo dia, eu falei, ó, vou parar com essa questão de... Porque isso tem a ver com gestão de tempo, sabe? Eu falei, quer saber? Vou voltar a escovar meu cabelo, porque aqui, ó, apareceu no vídeo, já tá bom. Já tá de bom tamanho. Por quê? Porque você tá zelando pela sua imagem. Mas também você não pode perder muito tempo. Então, a beleza abre porta? Abre, bebê. Roupa bonita abre porta? Sim. Principalmente se a roupa estiver combinando com aquela ocasião a que você se prestou. Gente, até inconscientemente, a gente veste roupa de propósito. Se você bota um decote bem grande, uma mini saia, você pode saber qual vai ser a interpretação das pessoas. Por mais que você diga que seu coração é puro. Você entende? Então, essa última parte do networking, ela é muito importante. Porque roupa, imagem, visual vende. Natasha sabe muito mais do que eu isso aí, gente. Visual passa credibilidade e autoridade. Gente, a Natasha, ela é designer. Ela mexe com desenho. Ela bate um olho no Instagram, ela sabe se a pessoa é doida ou não é. A Lili tá falando. E aí temos que decidir para mudarmos e fazer o melhor para mudarmos nossa imagem. Isso. E é de dentro para fora. Começa na mente. Começa na mente. É isso mesmo. É uma desconstrução de tudo que você viveu. Porque, gente, imagina. A Natasha tá rindo aí, ó. Porque imagina. Você criado num ambiente em que a aparência não importa. Eu fui criado num ambiente assim, a aparência não importava. O importante era bucho cheio e educação. A aparência esquece. O importante é você ser inteligente.
Então eu cresci assim, acreditando nisso piamente. E aí, olha só, o feitiço vira contra o feiticeiro, porque aí eu cresci e comecei a usar uns cabelos bem desgrenhados mesmo, assim, mas era um cabelo de fubá, assim, cheio de oxigenado, porque naquela época eu surfava. Então eu nem penteava cabelo, gente. As calças todas rasgadas, um chinelo no pé e eu ia com um caderninho pra faculdade. Minha mãe me olhava assim, ela achava que eu era uma mendiga. Aí ela falava assim: como é que tu tem coragem de ir desse jeito pra uma faculdade? É porque eu não era tão inteligente, mas eu falava assim: ué, mas você que me ensinou. Sabe? Então eu era assim, eu era a mulambenta. Era tão forte a minha imagem, era tão forte, era tão chocante, gente. Imagem é uma coisa muito chocante, tá? Era tão chocante que se eu chegasse atrasada para uma prova, que o professor batesse o olho em mim, todos os professores, ambiente de escassez, todos os professores da faculdade, eu era super inteligente, gente, eu era CDF, sério mesmo, eu era uma nerd, eu era nerd, a louquinha nerd, era eu. Então, assim, mas os professores, né, vive naquela rotatividade de aluno, não me conheciam. Aí quando eu chegava, por exemplo, eu cheguei numa prova atrasada, o professor olhou pra mim, olhou assim abaixo pra mim, né, a louquinha, ele falou assim: ei, senta aqui não, aqui não, você vai pra ali, ó. Ele me colocou de frente pra uma parede, de frente pra uma parede. Porque eu tava passando um código pra ele. Tá muito desarrumada, é doida, é hippie, fuma maconha e não estuda. Foi isso o código que ele leu de mim. Mano, agora, né, a doida aqui tirou 10. Mas eu vou te falar uma coisa, se você não quer ser mal interpretado, isso é forte, gente, porque o mundo prega o contrário, tá? Se você não quer ser mal interpretado, se você quer se dar bem em todos os ambientes que você estiver, se você não quer passar nenhum tipo de constrangimento, pelo amor de Deus, respeita os ambientes, ambiente, pessoa, situação, respeita. Respeita. Meu professor é o quê? 20, 30 anos mais velho que eu. Como é que ele vai caber na cabeça dele que uma doida que não penteia cabelo estudava? Ele não associava assim. Sem falar, sem falar nos carinhas que eu atraía. Sabe quem era que eu atraía? Os caras que gostavam de fumar maconha. Eu te vi no show, você tava muito doida. Eu nunca tinha botado nem um cigarro na minha boca. Mas qual era a imagem que eu tava passando? É. E aí eu passei assim por muitos. Eu levei isso pra. Gente, eu vivi isso mais de 20 anos, gente. É muito difícil. É muito difícil. E sabe quando você não se reconhece? Quando você não aceita que isso é uma culpa sua, uma responsabilidade sua, você começa a acusar as pessoas. Ai, fulano é ridículo, esse cara é hipócrita, só olha o que tá fora, não tá vendo que eu tirei 10, não tá vendo que eu sou uma menina boa, não tá vendo que eu sou uma pessoa de respeito, não tá vendo que eu sou uma menina de família. Mano, mas roupa fala, corpo fala, modos falam, gestos falam, muito mais do que palavras. Como é que eu vou pedir para ser bem interpretada? Se tudo que está comunicando em mim é o contrário. Mas tem uma turma aí, né? Do viva e deixe viver. Seja você, seja original, seja mulambento, seja feio. As pessoas de hoje estão inclinadas ao feio, não ao belo. Depois de 20 e tantos anos, voltei lá para a Universidade Federal para buscar um certificado que eu tinha da minha pós-graduação. Gente, eu não reconheci. Eu olhei, eu falei, será que eu tô no prédio certo? São vários prédios, né, na Universidade Federal. Quando parei ali, eu vi um monte de gente sentado no chão, um monte. Eu falei, meu Deus, quanto mendigo! Adivinha? Eram alunos. Tudo maltrapilho, roupa rasgada, chinelo, sentado tudo no chão. E outra, tinha banquinho para sentar, tá? É essa sociedade que prega o não capitalismo. É essa sociedade do minimalismo, do maltrapilho. Para quê?
para acostumar uma sociedade que não tenha nada, que não contemple o belo e que não respeite nenhum código. Então, para finalizar aqui, gente, deformando a imagem do Criador. Tá uma aberração hoje, né? Tá um negócio esquisito hoje. Então, para finalizar, para mim, isso é muito pessoal, né? Networking, para mim, é humildade. É você se inclinar para o outro, para o código do outro, para o ambiente do outro, para a situação do lugar. E você respeitar, porque o outro, você está indo no território do outro, então é o outro que governa. Até dentro de um Instagram, sabia? Dentro de um Instagram, dentro de um WhatsApp. Você abre um grupo no WhatsApp e vem gente dentro e desrespeita você, quer mudar o nome do seu coisa, quer ficar dando opinião, quer te agredir. Às vezes eu conheço gente, prepara uma mentoria e tal, fica as alunas criticando, metendo um pau no professor. Mano, você tá desonrando, quebrando muitos códigos. Essas pessoas, eu tenho certeza, elas não conseguem fazer um networking efetivo. Elas não conseguem, porque elas são revoltosas. Elas estão brigando com elas mesmas e elas passam isso para o mundo. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, networking, humildade, inteligência, porque você vai observar todas as coisas e você vai se portar conforme manda o figurino, conforme a demanda daquele lugar. Rever essa aula, ela é muito rica, ela é incrível, você pode anotar, você pode treinar, e você vai escalando de lugar em lugar, né? Não é de um dia para o outro você vai chegar numa ponta aqui, mas você vai, pouco a pouco, você chega lá. E vai chegar um dia que as pessoas vão querer acessar você. Deus te abençoe. Só Deus nos para. Tchau.